Que o sono faz bem para a memória e para a concentração, a gente já viu. Mas agora vem a questão, como melhorar o sono? Se eu tenho sono ruim, como é que eu posso fazer para melhorar ele? São muitos os fatores que interferem no nosso sono. Alguns deles, a grande maioria, não tem nem ideia de que está atrapalhando. Inclusive, tem um deles que eu tenho certeza que a grande maioria acha que ajuda. Quer ver só? Uma tacinha de vinho antes de dormir. Ela não vai fazer bem para o nosso sono, ela não dá aquele soninho e por isso não ajudaria a dormir? Aí que você se engana. Todo tipo de álcool consumido antes de dormir, ele vai trazer um prejuízo ao nosso sono. Ele interfere diretamente no padrão arquitetônico do nosso sono, influenciando de maneira negativa. Inclusive, ele pode trazer aquele que a gente chama de rebote do sono, que é o quê? A pessoa adormecida pelo álcool, ela acorda, ela desperta e não consegue voltar a dormir. Ou seja, o outro dia será um dia sem atenção, com uma memória prejudicada e, claro, sem falar dos prejuízos ao organismo. Um outro ponto que é importante também é manter uma rotina de sono. Então, se eu tenho o costume de deitar por volta das 10 da noite e acordar às 6 da manhã, o ideal é que eu mantenha uma rotina muito próximo disso, aos finais de semana também, para que essa rotina seja mantida e nosso organismo ele entenda que aquilo ali é o nosso horário. Porque o corpo ele não sabe que dali é final de semana. Ele sabe que está claro, que está escuro. Nosso ritmo circadiano, ele se dá com base no claro e no escuro. Ele não se baseia em final de semana, em feriado. Então ele não sabe que é final de semana e feriado. Então o que a gente faz no final de semana e feriado? A gente bagunça o nosso sono. Então o ideal é que a gente mantenha uma rotina próxima da rotina já do dia de semana. Outro ponto que é importante vocês observarem se realmente estão procurando por um sono de qualidade é em relação às sonecas. As sonequinhas de 15 a 30 minutos depois do almoço, elas são super bem-vindas. O organismo ele acorda revigorado depois de uma soneca dessas. O que não pode é você deitar para dormir uma sonequinha e acordar 2, 3 horas depois. Esse sono que você tirou no meio da tarde, prolongado, ele vai atrapalhar o seu sono noturno, que é o mais importante para todos nós. E agora eu vou falar do grande vilão do sono. Você sabe qual é? É um tema polêmico, porque é o nosso querido cafezinho. Quem é que não gosta de um cafezinho? Mas vocês têm que ter consciência que existe um horário limite para tomar esse cafezinho. É claro que existem pessoas mais sensíveis do que outras, geneticamente, inclusive, isso é comprovado. Mas todo mundo sofre influência da cafeína, porque os receptores de adenosina, a adenosina é a substância que ela vai dar a sensação de sono. Quando nós temos muita adenosina, vai informando ao organismo que nós estamos cansados. Só que a cafeína ela vai competir com a adenosina, impedindo que os receptores dessa adenosina identifiquem que ela está ali. Então nós não sentimos sono quando tomamos café. Então esse é o grande objetivo do cafezinho. Não sentir o sono, espantar o sono, justamente por causa desse mecanismo. Só que o que acontece? A gente vai tomando café, vai tomando, e aí chega de noite, nosso sono fica prejudicado. Eu sei que tem muita gente que diz, não, mas eu tomo café às 10 da noite, tomo café para dormir, e o meu sono é ótimo. Será que é mesmo? Existem hoje tecnologias que elas medem a qualidade do sono. Porque o que acontece é que nós não produzimos melatonina suficiente para ter aquele relaxamento. Então, o nosso sono também tende a ficar prejudicado, ficar um sono mais agitado. Então, o ideal é que a gente tenha um horário limite para tomar o nosso último cafezinho. Eu diria que para a grande maioria das pessoas, quem dorme por volta das 10 horas, tome o último cafezinho às 3 da tarde.